Está no ar o explicador da Rádio Observador, esta terça-feira, sobre o cartaz do Chega, que coloca lado a lado Luís Montenegro e José Sócrates. Para isso, esta manhã, são nossos convidados Cristina Rodrigues, do Chega, e Fernando Negrão, do PSD. Logo após a queda do governo, o Chega espalhou pelo país cartazes em que André Ventura aparece a apontar para os rostos de Luís Montenegro e José Sócrates, e onde se lê a frase: 50 anos de corrupção, é tempo de dizer chega. O primeiro-ministro, soube-se agora, levou o caso a tribunal por achar difamatório. Cristina Rodrigues, bom dia, bem-vinda a este explicador. Que casos de corrupção concretos é que o Chega atribui a Luís Montenegro? Deixe-me só fazer uma pequena correção, só uma coisinha. É que os outdoors, apenas o outdoor perto da Assembleia da República tem a imagem de André Ventura a apontar para o outdoor. Os outros não têm essa imagem de André Ventura. De qualquer forma, a correção, obrigado. É só mesmo um detalhe. Feita essa correção, não estamos a imputar qualquer crime a Luís Montenegro. Aliás, o outdoor não faz isso. Portanto, refere apenas 50 anos de corrupção, é tempo de dizer chega. E aquilo que nós sabemos é que, de facto, ao longo de todos estes anos, tem havido escândalos de corrupção associados ao PS, ao PSD, e que, neste momento, o líder do PSD é, de facto, Luís Montenegro. Também é um facto que o governo de Luís Montenegro cai por situações, digamos, nebulosas, que poderão, em algum momento, vir a consubstanciar algum tipo de crime de natureza económica ou financeira. Não sabemos agora, sabemos que não é arguído, mas é indiscutível que, de facto, o seu governo caiu por dificuldades do Sr. Primeiro-Ministro explicar determinadas circunstâncias. Mas, Cristina Rodrigues, olhando para o cartaz, não é indissociável que o Chega está a comparar Luís Montenegro a José Sócrates no que toca às suspeitas de corrupção? Pronto, no que toca às suspeitas, porque de facto José Sócrates também ainda não foi condenado e, portanto, têm ambos o mesmo direito de presunção de inocência. Agora, nós não podemos aliar-nos da circunstância de que pessoas que estão no espaço político têm que ser mais flexíveis e mais tolerantes àquilo que é a crítica política. E volto a referir, era o que iria dizer há pouco, é que efetivamente Luís Montenegro não conseguiu dar explicações sobre os seus negócios. E mais, na discussão da moção de confiança, houve uma tentativa de controlo de uma comissão parlamentar de inquérito para verificação e para fiscalização desses próprios negócios. O que deixa bem evidente o desconforto de Luís Montenegro com essa fiscalização, chamemos-lhe assim. Cristina Rodrigues, então quando se fala de corrupção, o Chega põe ao mesmo nível Luís Montenegro, o atual Primeiro-Ministro, e José Sócrates? As circunstâncias são idênticas no sentido em que ambos não conseguiram, de alguma forma, pelo menos ainda explicar, sinais exteriores de riqueza que não se coadunam eventualmente com o património registado. É isto. Portanto, as circunstâncias têm alguma semelhança. Cristina Rodrigues, quais são os limites? O Chega, e a Cristina Rodrigues já há pouco já o afirmou, que isto está dentro do amplo espaço de liberdade de opinião no combate político. Quais são os limites para essa liberdade de opinião, para a crítica no combate político? Ou acham que não há limites? Deixe-me só responder aqui ao Fernando Negrão, relativamente à questão de não ter criticado José Sócrates. Quer dizer, o Chega não tem feito outra coisa que não seja criticar as circunstâncias de José Sócrates. No entanto, não foi José Sócrates que intentou uma ação judicial contra o Chega com uma tentativa de silenciar o partido. E, portanto, há, de facto, aqui um desconforto de Luís Montenegro com a liberdade de expressão dos outros, tal como já havia um desconforto de Luís Montenegro com a necessidade de esclarecer as pessoas relativamente àquilo que são os seus negócios. E, de facto, é daí que deriva todas as circunstâncias que estão neste momento a acontecer no país e as situações de instabilidade política que estão a acontecer no país. Elas têm o nome e é Luís Montenegro. Depois, e relativamente aqui à questão da forma de fazer política, é engraçado também, porque eu fui verificar e numas autárquicas, eu julgo que foram nas últimas, o próprio PSD fez um cartaz onde colava opositores políticos dentro de um tacho, a dizer que era só tacho. Ora, eu não vejo qual é que é a diferença de um outdoor para o outro naquilo que está na sua natureza.
não é? E, portanto, aquilo que está num e noutro é, de facto, liberdade de expressão, é combate político, é saudável numa democracia, numas vezes vamos gostar mais, noutras vezes vamos gostar menos, mas a vida de quem está na política e tem uma figura pública é mesmo assim, por mais, volto a dizer, que isso cause desconforto a algumas pessoas. Mas, Cristina Rodrigues, não há limites. Deixe-me dar-lhe um exemplo a propósito do cartaz do Chega. Imagina uma foto de André Ventura ao lado de Miguel Arruda com a frase 5 anos a roubar malas, é a altura de dizer Chega. Isto seria legítimo? É assim, primeiro de tudo, o André Ventura já teve cartazes, ou seja, de outros partidos, com a imagem de André Ventura a dizer que tinha dado a roubar ao Estado. E, portanto, André Ventura não há de ter gostado, mas aceitou porque, lá está, faz parte do combate político. Neste caso em particular que está a referir, não fazia sentido nenhum, porque efetivamente não foi André Ventura que andou a roubar malas, não é? E André Ventura não tem qualquer suspeita sobre ele de ter roubado malas. No caso de Luís Montenegro não é a mesma coisa. E, para além disso, não se trata só do seu caso específico, trata-se de casos que estão no próprio PSD. Trata-se do caso de Miguel Albuquerque, que é arguido por crimes de natureza económica ou financeira e que o PSD mantém a confiança nele. Trata-se da situação de Pinto Moreira, que está envolvido em situações de crimes também de natureza económica ou financeira que o PSD manteve na sua bancada durante o período da investigação e até a legislatura acabar. Trata-se do caso do Tutti Frutti, em que o PSD tem deputados que são envolvidos e que também se mantiveram na bancada. E, portanto, não se trata de apenas Luís Montenegro, mas trata-se da circunstância de Luís Montenegro ser o líder do partido e de ser, neste momento, pelo menos ainda, o Primeiro-Ministro. E, portanto, enquanto Primeiro-Ministro, ele tem que também saber aceitar a crítica. Faz parte da democracia. Eu volto a repetir a questão da moção de censura, porque acho que isto passou mais ou menos despercebido. Mas o governo de Luís Montenegro tentou limitar os direitos numa CPI, ao dizer que queria negociar com o partido que iria fazer o requerimento protestativo sobre prazos, sobre ferramentas, sobre o objeto. Isto é gravíssimo. É uma tentativa de limitar funções da Assembleia da República. E agora está indignado por causa de um cartaz que é político. Cristina Rodrigues, o Chega vai insistir na necessidade de esclarecimentos, mesmo que o PSD, a AD, venha a ganhar as eleições. Ontem ouvimos Pedro Nuno Santos dizer que o manto de suspeição sobre Luís Montenegro há de permanecer mesmo que a AD ganhe as eleições. Eu acho que nós quereremos sempre saber as respostas, mas deixe-me, por favor, responder a Fernando Montenegro, porque é impossível... Negrão. Porque é impossível não o fazer. Agora, aquilo que me parece que o PSD quer é a normalização da corrupção, é a normalização da falta de escrutínio, é a normalização da falta de transparência, é a normalização das funções públicas, é a normalização do compadrio. E quanto a isso, não contem de facto com o Chega. Não contem de facto com o Chega. E digo-lhe mais, é absolutamente mentira que seja o Chega que esteja a afastar pessoas da política. Quem afasta pessoas da política são aqueles que há 50 anos andam a enganar os portugueses e a abusar da sua boa vontade. Isso sim é que afasta pessoas da política. Isso sim é indigno de um deputado ou de um ex-deputado para dizer alguma coisa do género. E, de facto, só vem provar a dificuldade de lidar com a democracia por parte do Partido Social Democrata e por parte dos seus membros. Mas, Cristina Rodrigues, em relação a Luís Montenegro, o que é que o Chega pretende fazer, mesmo depois das eleições, para obter mais esclarecimentos sobre a situação de Luís Montenegro? Ou vai limitar-se a viver deste manto de suspeição que neste momento existe sobre o Primeiro-Ministro? O Chega, enquanto houver esse manto de suspeição, vai continuar a tentar obter as respostas, que não haja dúvidas. Através de uma comissão parlamentar de inquérito, por exemplo? Se for necessário, sim. Se for necessário, sim. Como desde o resto sempre dissemos. Acompanham o PS nessa intenção da comissão parlamentar de inquérito? Os primeiros a falarem numa comissão parlamentar de inquérito foi o Chega. Eu recordo que a primeira vez que o deputado André Ventura falou nisso, o deputado Pedro Nuno Santos até veio dizer que achava que não era um mecanismo adequado. Passado uma semana veio o PS anunciar uma comissão de inquérito. Portanto, o Chega foi o primeiro a falar no assunto e mantém eventualmente a sua pretensão, caso se mantenha esse manto de suspeita, conforme foi referido por si. Cristina Rodrigues, se um tribunal decretar a retirada dos outdoors, o Chega vai acatar essa decisão? Se o tribunal decretar
tomar essa decisão, obviamente que o Chega respeitará, mas eu tenho sérias dúvidas que o Tribunal o faça. Mas aguardaremos, obviamente, com toda a serenidade, vamos responder à ação judicial, coisa que Luís Montenegro nem sequer queria que o Chega tivesse a oportunidade de fazer. Felizmente o Tribunal decidiu bem que, dando prazo ao Chega para proceder a essa resposta, e assim será feito, e depois aguardaremos serenamente por aquilo que for a decisão do Tribunal, obviamente. Vamos aguardar então pelos desenvolvimentos. O Tribunal não deu provimento à providência cautelar de Luís Montenegro. Vai ainda analisar esta situação. Cristina Rodrigues, Fernando Negrão, muito obrigado pela participação neste Explicador. O Explicador está de regresso para uma segunda edição, depois das notícias das 6h30 na tarde política da Rádio Observador. Bom dia. Obrigada, bom dia.